Olá, queridos amigos, queridas amigas da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz, por meio do seu canal no YouTube. Eu agradeço pela oportunidade de mais um dia poder apresentar o programa Jesus e o Espiritismo. Este programa, ele tem o objetivo de estudar as obras de André Luiz. Já estudamos o livro Jesus no Lar, o Espírito da Verdade. Antes do livro Roteiro, que é o que estamos vendo agora, vimos o livro A Caminho da Luz e agora estamos já no capítulo 28. De 40 capítulos, estamos terminando hoje o capítulo 28 do livro Roteiro. Sintonia é o tema do programa. Se você desejar estudar os programas anteriores, se você desejar acompanhar o Evangelho no Lar Diário, ao vivo e gratuito, se você desejar estudar toda quarta e toda sexta o livro Ação e Reação de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier, toda quarta e toda sexta às 20 horas e 15 minutos, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, apresentação minha e do meu pai, Sérgio Vilar, é só você acompanhar o nosso trabalho no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se você tiver dificuldade de como chegar até o canal, até a playlist do seu desejo, escreva uma mensagem e nos mande pelo WhatsApp. O nosso número é 19 997 7827 94. Continua Emmanuel nos ensinando por meio do capítulo 28. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Olha, meu objetivo é o bem. O que ele nos fala? É indispensável traçar um roteiro, ter uma organização, ter uma disciplina e não meramente vontade. Eu tenho uma vontade de ser bom. Eu tenho uma vontade de ser caridoso. Eu tenho uma vontade de ser uma pessoa altruísta. Eu tenho uma vontade de ser uma pessoa de paz com os outros e comigo. Não basta ter boa vontade. Precisamos pegar a boa vontade como combustível e realizar a nossa boa vontade. Tem pessoas no centro que chegam, olha, eu tenho uma vontade de trabalhar na sopa, eu tenho uma vontade de dar passe, eu tenho uma vontade. Nós até brincamos, vamos aproveitar a pessoa enquanto está com vontade, porque vontade também passa. E como muitos não têm vontade e não desejam verdadeiramente aquilo, nós temos visto que a obra do Senhor, para muitas pessoas, é secundária, terciária. Quando me dá tempo, eu vou. Quando tenho tempo, eu vou no centro espírita, vou na igreja. Quando eu tenho tempo, eu faço bem. Quando eu tenho tempo, ou aquelas barganhas, não é? Olha, me dá uma ajuda aí, santo, que eu vou às promessas da igreja. Olha, me dá uma ajuda aí que eu ajudo uma família pobre. Me dá uma ajuda aí que eu ajudo o familiar que está passando dificuldade. Então é aquela troca. Emmanuel nos fala, não, vamos ter um roteiro. Igual quando vamos viajar. Vamos andar 500 quilômetros para frente, 500 quilômetros para trás. Mais ou menos vou gastar tanto de combustível. Mais ou menos vou gastar tanto tempo para ir, para vir. Nós criamos um roteiro e nos organizamos em torno dele. É o que Emmanuel nos convida em torno da sintonia, em torno do trabalho entre nós e o plano espiritual. Continua Emmanuel. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Eu convido todos que estão me acompanhando pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Na TV A Caminho da Luz, eu e meu pai estudamos o livro No Mundo Maior. É um livro em que André Luiz nos fala da mente, nos fala da casa mental, nos fala com propriedade
do que ela pode nos trazer de benefício e de malefício. Então eu convido todos que ainda não estudaram comigo e com ele, vamos estudar juntos o livro No Mundo Maior. Todo ele já está disponível aqui no canal da TV, A Caminho da Luz. Aqui Emmanuel nos fala que o pensamento, ele cria. Dr. Bezerra, numa época que não tinha televisão, para dar o exemplo, ele dizia: o pensamento é um equalizador de quadros. Hoje, com o exemplo da televisão, é mais fácil, né? Eu vou pensando e eu alimento meus pensamentos. Eu não vejo, salvo uma pessoa que tem essa faculdade mediúnica e que é raríssimo, ver o pensamento do próximo. O Chico tinha essa faculdade e aconteceu algumas vezes do meu pai na companhia dele. Mas salvo nós, pessoas meramente comuns, nós não penetramos no pensamento de ninguém, graças a Deus, perderemos o nosso equilíbrio. Interessante porque os espíritos acompanham o que pensamos. Mas André, eu não quero que os espíritos acompanhem os meus pensamentos. Se são pensamentos elevados, naturalmente os espíritos que o acompanharão são espíritos já instruídos. Agora, as pessoas que fomentam em torno do vício, vivem em torno de uma rebelião íntima, sempre com dificuldade, sempre com problemas, sempre armados, sempre em ação que vai destruir alguma coisa, uma amizade, um clima bom, algo assim, nós vemos o baixo padrão das companhias espirituais. A sintonia, ela é muito sutil. Quando nós pegamos aqueles rádios em que nós vamos mudando na mão, naquela bolinha, nós vemos como que de uma para outra pode ter um outro rádio, sendo que às vezes o carro que vai procurando automaticamente não capta aquela onda. É muito sutil. É muito sutil sair da obsessão para o acompanhamento de um bom espírito. Ou eu estar no caminho certo, acompanhado pelos bons espíritos, e de repente eu entro numa faixa de perturbação e entro numa faixa obsessiva. É muito sutil essa mudança de polo. É muito sutil esta mudança de um para com o outro. E na maioria das vezes não percebemos. Vamos mudando o comportamento, vamos mudando o psicológico, vamos mudando o lado espiritual, vamos mudando a forma de agirmos e de pensarmos, e quando vemos, estamos num processo obsessivo, crendo que estamos normais. Então os espíritos acompanham os nossos pensamentos. Eles penetram no que estamos pensando. Por isso que eu posso esconder quem eu sou de um outro encarnado, mas eu não escondo quem eu sou dos espíritos. Continua. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Temos o poder nas mãos de atrair e repelir, de aproximar e distanciar dos espíritos, dos encarnados, dos pensamentos, dos sentimentos. Vejamos, os pensamentos que eu nutro, é muito cômodo eu dizer assim, eu penso por conta do obsessor. É uma mentira.
É muito cômodo eu tacar a culpa no capeta, no diabo, em Satanás, no obsessor ou em quem quer que seja. Primeiro, se o obsessor está na minha vida é porque eu permito. Nenhum espírito é tão forte que pode me acompanhar se eu mantivesse a fé e a vigilância. Se ele me acompanha, é porque eu abri a porta da minha vida para ele ou para ela. Nenhum espírito pula muros e entra na minha vida sem ser chamado. O padrão vibratório dos encarnados, na sua grande e esmagadora maioria, é muito baixo. Os espíritos na nossa dimensão deitam e rolam. Fazem da vida dos encarnados um inferno, colocando caraminholas na cabeça, colocando pensamentos totalmente distorcidos da verdade, fazendo viver alheio às coisas boas que acontecem. E aí já vem também o nosso próprio negativismo, já vem também a nossa própria forma de vermos o mundo, de vermos as pessoas. O padrão do pensamento das pessoas encarnados são muito baixos, deprimentes. Vejamos, hoje tudo é problema, tudo é dificuldade, tudo é crise, tudo se converte em um mundo perdido. Então nós vemos como que os espíritos penetram facilmente na vida dos encarnados. E por que não dizermos na nossa? Daí vem a necessidade de aumentarmos nos momentos de crise pessoal ou coletiva determinadas ferramentas, trazendo determinadas ferramentas para o nosso dia. Ouvir mais uma música que eleve o pensamento. Não alimentar pensamentos que possam nos manter numa faixa baixa emocional. Não darmos asas a ideias que sabemos não procederem da realidade. Mas isso está em minhas mãos. Não cabe ao outro entrar na minha mente e mudar a minha faixa vibratória. Não cabe ao outro entrar na minha vida e remover os espíritos ou colocar os espíritos no meu dia a dia. É um trabalho de autoconscientização. Lembrando sempre que o que está em jogo é o meu futuro. É a minha felicidade, é os passos que eu darei aqui com consequências no mundo espiritual. Não estamos falando da Terra, da humanidade, e sim de nós, indivíduos. Nós vamos dar uma parada para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Segue Emmanuel nos dando esta aula sobre sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. A vida é como aquele brinquedo bumerangue. Vai e volta. Lanço e volta com a mesma intensidade que eu lancei. Então tem pessoas que são doentes por desejarem a doença nos outros. Tem pessoas que tropeçam na vida por fazerem os outros tropeçarem. Tem pessoas que passam moléstias pelo pensamento enfermiço de inveja, de calúnia e de mal-querer. Tem pessoas que não é feliz por desejar a infelicidade alheia. Lembremos que tudo que eu penso volta para mim. Se eu penso ódio, se eu penso com raiva, se eu penso com desequilíbrio, é um espelho. Vai atingir a pessoa.
Se a pessoa não estiver equilibrada, vai levar à enfermidade, mas volta para quem emitiu. É correspondência. O destinatário, o remetente e o destinatário no pensamento é o mesmo. Mando, a carta vai, mas ela volta. Então eu posso desejar tudo o que eu quiser para o outro, mas isso vai plasmar em mim. Vai prejudicar o próximo. Vai levar um desconforto para o próximo, mas vai voltar para mim. Aí depois eu não sei o porquê que não sou isto, o porquê que eu não consigo aquilo, o porquê que aparentemente eu tenho tudo e não tenho nada, tenho um emprego, tenho uma casa, tenho uma família, tenho uma religião, mas parece que me falta algo, falta equilíbrio, falta serenidade, falta você pensar melhor no próximo. É isso que falta. Porque materialmente você tem tudo o que precisa. Pode não ter tudo que gostaria de ter, aí é outra história. Porque eu também gostaria de ter um avião. Eu gostaria de ter um helicóptero. Eu gostaria de ter uma Ferrari de 4 milhões na garagem de casa. É vontade. Quem sabe numa próxima existência eu não tenha. Andar de avião, ir para o centro de helicóptero. Eu não vou ter nessa existência. Então é vontade, é sonho. Então eu posso ter o sonho que eu quiser. Tenho vontade de ter um submarino, uma lancha. Posso ter sonho, mas não vou ter nessa existência. Então deixa eu voltar para o mundo real e viver com o palinho que eu tenho. Que daqui a alguns anos não vai nem pagar mais imposto. É o carro, é a Ferrari que eu tenho, que me leva para o centro, me leva para casa, me leva para o trabalho. Mas eu penso que é uma Ferrari. Então é a forma que nós vemos. Olho para minha esposa, 40 anos de idade, mas desejo a vizinha que tem 20. Eu vou ser feliz com a minha esposa? Olho para o filho do outro que passou na USP, em primeiro lugar. Vejo meu filho que de 10 matérias está em recuperação em 8. Então eu tenho que ver o que eu tenho e ajudar o que eu tenho. Então por que a maioria das vezes não somos infelizes? Porque não valorizamos o que temos. Que é o teu corpo do outro, a família do outro, o emprego do outro, a casa do outro. E poucas vezes eu falo assim, Senhor, eu tenho um teto. É pequeno, tem que fazer uma reforma, tem que dar uma pintada, tem que dar uma melhorada na estrutura, mas eu tenho um teto. Tem pessoas em cidades grandes que dependem de coletivo. 3 horas para ir trabalhar às vezes, 3 horas para voltar. Tem pessoas que ficam mais no coletivo do que no trabalho. Eu dou ao luxo de vir trabalhar de carro, 5 minutos de casa. Sabe que a gente já pôs essas coisas no contraponto? Continua Emmanuel. Um fruto apodrecido, ao abandono, estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Então é igual o exemplo da batata podre. Uma batata podre vai perder todo o saco. Às vezes o saco está lindo, está bonito, vistoso, mas tem uma batata podre no meio. Então nós somos a batata podre da nossa própria vida. A batata podre da minha vida não é minha esposa, não é meu filho, não é meu pai, sou eu. Não são os outros. Ah, eu seria feliz se eu não tivesse a esposa que eu tenho. Ah, eu seria feliz se eu tivesse outro pai, outra mãe. Não, você tem o pai e a mãe que precisou ter. Você tem a esposa que precisa ter. Você tem os filhos que necessita ter. Você não está no lugar errado, com o corpo errado, com a família errada. Então nós vamos culpando o próximo. Então tem que olhar e falar, olha, se eu estou hoje com ela, se eu estou hoje com ele, tem um motivo. Então é ali que eu preciso dar mais atenção. É ali que eu preciso trabalhar mais os meus sentimentos. Então Emmanuel nos fala, às vezes um elemento podre, às vezes um fruto doente, pode adoecer toda a nossa vida. Aí entramos na melancolia, no automatismo, a vida já não tem mais cor. Não tem mais cor porque por conta do chefe do meu trabalho, chefe religioso, por conta da família, não, por conta minha. A minha felicidade não pode estar em torno do outro.
Sou eu. Eu tenho que me motivar. Eu não posso ir trabalhar, eu não posso ir para o centro espírita esperando que os outros me motivem. Eu tenho que ir consciente, o meu papel. Continua Emmanuel. Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada, à luz do dia, e refletirá infinitas cintilações do sol. Andorinhas seguem a beleza da primavera. Corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. O bem, olha, eu posso resumir tudo o que eu estou falando nesses 2 programas que juntos vão dar quase 1 hora de apresentação. Eu posso resumir tudo o que Emmanuel disse de forma muito simples. O bem, com caridade e disciplina, atrai o bem. O mal, com rancor e ódio, atrai o mal. É simples assim. Não existe meio amor, como não existe meio ódio. E não tem uma terceira via. Não tem neutralidade em sentimento. Não tem neutralidade em mediunidade. Não tem neutralidade no intercâmbio com os bons espíritos. Olha, André, eu sou um espírito, eu não sou nem bom nem ruim, viu? O bom tá lá e o ruim tá lá. Ó, eu tô aqui no meião. Não existe esse tipo de espírito. Como não existe uma pessoa meio boa. Ou a pessoa é boa ou não é. Ou a pessoa tem caráter ou não tem. Ou a pessoa é do bem ou não é. Não tem assim meio. Eu posso ter pessoas que pela afinidade eu me desdobro mais do que para outras que eu não tenho afinidade. Isso é verdade. Tem pessoas que eu tenho mais vontade de conversar, tem pessoas que eu não tenho, tem pessoas que eu tenho vontade, se precisar de dar o meu carro para a pessoa quando passa por uma dificuldade, tem pessoa que eu nem cogito essa ideia. Isso existe. É da nossa natureza. Mas não essa ideia, um espírito neutro, um espírito que não é nem lá, nem cá. Não vibra lá, não vibra cá. Não existe. Não mostra, não existe isto. Então, em mediunidade, ou é uma mediunidade que produz, ou é uma mediunidade que não produz. Ou é uma mediunidade que constrói, ou é uma mediunidade que desconstrói. Quantos livros não vieram no próprio meio espírita para desnortear os leitores? Temos que respeitar. Cada um segundo as suas obras. Já advertia Jesus. Continua Emmanuel. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos, com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Então aqui já fica bem resumido. Quantas pessoas já fizemos felizes nessa existência? Quantas vezes renunciamos à nossa felicidade pela felicidade do outro? Quantas vezes preferimos perder para que o outro ganhasse? Quantas ocasiões deixamos um pouco o nosso ego por um pensamento coletivo? Quais foram as ocasiões em que eu analisei verdadeiramente o que sentia e o que passava em meu coração? Quantas vezes eu analisei a minha obra mediúnica como médium? Será que estou a trabalho dos bons espíritos? Ou estou utilizando a minha oportunidade, infelizmente,
ainda voltado para o orgulho e o egoísmo. Sem essa autocrítica, não sairemos do lugar. O progresso é contínuo. O progresso é igual um ônibus, um avião. Ele vem e passa. Se nós não estivermos no terminal rodoviário, no aeroporto, prontos para pegar o ônibus ou o avião, em Portugal, o autocarro, ele vai e eu vou ficar para trás. O avião não vai esperar que eu chegue no aeroporto, faça o check-in, desembarque a minha mala, despache a minha mala, atravesse o aeroporto para entrar no avião. Ele vai partir, eu estando lá ou não. O progresso também é assim. Quantas existências protelamos? Quantas oportunidades deixamos passar, verdadeiras chances para nós mesmos de progresso e de crescimento? Agora que temos a grande oportunidade nas mãos, eis-nos com a chance de trabalharmos mais e melhor. Chico Xavier foi um verdadeiro exemplo de mediunidade, simples e objetivo. Amou sem esperar ser amado, fez pelo próximo sem esperar que lhe fosse feito absolutamente nada, cooperou com o meio em que vivia, sem esperar que os outros viessem ao seu encontro. Temos em nossa frente um modelo de amor, um modelo de bondade, um modelo de humildade e de simplicidade. Então, falta de exemplos, graças ao bom Deus, nós não temos. Basta agora segui-los. Vamos terminando o programa. Até a próxima semana. Votos de muita paz e de muita luz.